Existe algo profundamente perturbador em Kung Fu Panda, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele esconde sob camadas de humor e cores vibrantes. Um panda gordo, desajeitado, viciado em comida, é escolhido para ser o maior guerreiro de todos os tempos. A piada é óbvia, mas a pergunta que o filme faz, silenciosamente, é devastadora. E se não existir nenhum ingrediente secreto? E se você já for tudo o que precisa ser? Este não é apenas um filme sobre acreditar em si mesmo. É uma meditação sobre o vazio como plenitude, sobre a ilusão do destino e sobre a coragem de aceitar que o extraordinário mora no ordinário. Po começa o filme como o arquétipo do inocente, aquele que sonha acordado, que vive na fantasia, que ainda não foi tocado pela dor do mundo real. Seus sonhos em 2D são reveladores. Neles, ele é o herói. Na realidade 3D, ele é apenas o filho do vendedor de macarrão. Mas há algo mais profundo. Po é um órfão. Ele foi abandonado e, crucialmente, não sabe disso. Essa ferida invisível pulsa sob a superfície. O psicanalista Donald Winnicott falava do falso eu, persona que construímos para sobreviver quando nossas necessidades emocionais mais básicas não são atendidas. Po constrói uma identidade de fã, de espectador, de alguém que admira heróis porque acredita e conscientemente que nunca poderá ser um. A jornada dele não é apenas se tornar guerreiro, é integrar a sombra do abandono e descobrir que sua identidade não depende de saber de onde veio, mas de escolher quem ele quer ser. Se Po é o herói que precisa despertar, Shifu é o mentor que precisa curar. E aqui o filme faz algo raro, mostra que o mestre está tão quebrado quanto o aprendiz. Shifu carrega a culpa de ter falhado com Tai Lung, o filho que ele amou, treinou e no fim ajudou a destruir. Quando Oogway anuncia que Po é o dragão guerreiro, Shifu não apenas duvida, ele se recusa a acreditar, porque acreditar significaria se abrir novamente para a possibilidade de falhar. O filósofo Martin Buber distinguia duas formas de relação. Eu-isso, onde o outro é um objeto, um meio para um fim, e eu-tu, onde o outro é reconhecido em sua totalidade. Shifu, traumatizado, não consegue ver Po como isso, um erro, um acidente, um obstáculo. A transformação de Shifu acontece quando ele finalmente vê Po como tu, um ser com potencial próprio, digno de investimento genuíno. E há uma cena que condensa tudo isso. Shifu descobrindo que Po faz qualquer coisa por comida. O momento é cômico, mas a revelação é profunda. Um verdadeiro mestre não impõe seu método, ele descobre a linguagem do aluno. Chegamos ao coração filosófico do filme, o pergaminho do dragão, o artefato que supostamente contém o segredo do poder supremo. Está em branco. A primeira reação de Po é desespero. Ele esperava uma fórmula, um truque, uma técnica, mas o pergaminho apenas reflete seu rosto. E aqui, Kung Fu Panda se conecta diretamente com o taoísmo e o budismo zen. No Tao Te Ching, Lao Tse escreve: Tao, que pode ser nomeado, não é o verdadeiro Tao. O segredo não pode ser ensinado porque não há segredo. O poder não está em algo externo a ser adquirido, está em reconhecer o que já existe. A tradição Zen chama isso de Sunyata, o vazio, mas não é um vazio niilista, é um vazio fértil, como o silêncio entre as notas que dão sentido à música. Po não precisa se tornar especial, ele precisa parar de acreditar que não é. E há uma segunda camada. O pai de Po, Mr. Pin, revela que não existe ingrediente secreto na sopa. Para fazer algo especial, você só precisa acreditar que é especial. Isso parece autoajuda barata, mas no contexto do filme é uma transmissão de sabedoria, tão válida quanto qualquer ensinamento de Oogway. A verdade pode vir de qualquer lugar, inclusive de um ganso vendedor de macarrão. Todo herói precisa de um vilão, mas os grandes vilões não são opostos ao herói, são espelhos distorcidos. Tai Lung poderia ter se tornado o que Po se tornou. Ele foi treinado desde filhote para ser o dragão guerreiro e dedicou sua vida inteira a um objetivo. E quando o pergaminho lhe foi negado, ele quebrou. Sua identidade estava tão fundida com a conquista que a rejeição se tornou insuportável. Carl Jung chamaria Tai Lung de a sombra, a parte de nós que rejeitamos, que exilamos, mas que continua existindo. Tai Lung representa o ego inflado, a ambição que devora, a necessidade desesperada de validação externa. Ele não queria o pergaminho pelo poder em si, ele queria a confirmação de que era digno de amor. E é por isso que a luta final não é vencida com força bruta. Po vence porque ele não precisa do pergaminho. Tai Lung não consegue processar isso. O pergaminho me pertence, ele grita, enquanto já o segura, mas ele não vê nada, porque ele nunca aprendeu a ver a si mesmo.
Há uma cena que muitos espectadores esquecem, mas que é o centro espiritual do filme. Oogway está sob o pessegueiro sagrado e Shifu corre até ele, desesperado com a notícia de que Tai Lung escapou. Oogway diz: ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. A frase parece clichê, mas observe o contexto. Oogway está se despedindo, ele sabe que vai morrer e mesmo assim não há medo. Ele se dissolve em pétalas de flor de pêssego, uma imagem diretamente retirada da iconografia budista da impermanência. Pessegueiro é um símbolo deliberado. Na cultura chinesa, o pêssego representa longevidade e imortalidade, mas a flor do pessegueiro representa a efemeridade da beleza. Oogway não está ensinando a ignorar o passado ou o futuro, ele está ensinando que o único momento em que podemos agir é o agora. E mais, ele confia em Shifu, ele confia no processo, ele planta semente, literalmente ao longo do filme, e aceita que não verá a árvore crescer. Isso é fé sem garantia, a forma mais difícil de sabedoria. Se o primeiro filme pergunta quem sou eu, o segundo pergunta de onde eu vim e isso me define, em Kung Fu Panda 2, Po descobre a verdade sobre seu abandono. E aqui o filme faz uma escolha filosófica crucial. O trauma não é negado nem superado magicamente, ele é integrado. A paz interior que Po busca não é a ausência de dor, é a capacidade de deixar a dor fluir através de si sem ser destruído por ela. Quando ele finalmente alcança esse estado, consegue desviar balas de canhão não porque ganhou um novo poder, mas porque parou de resistir ao fluxo da realidade. A frase final de Po resume tudo. A única coisa que importa é o que você escolheu ser agora. Isso não é autoajuda superficial, é existencialismo puro, ecoando Sartre, que dizia que estamos condenados a ser livres. O passado nos constitui, mas não nos determina. Kung Fu Panda é uma animação infantil e é também uma das meditações mais acessíveis sobre identidade, destino, trauma e transcendência já produzidas pelo cinema de massa. O filme funciona para crianças porque tem ação, humor e um protagonista carismático. Funciona para adultos porque, sob a superfície, faz perguntas que a maioria de nós evita a vida inteira. Eu sou digno de amor? Meu passado me define? Existe algo de especial em mim? Ou eu sou apenas eu? A resposta de Kung Fu Panda é radical na sua simplicidade. Você é o ingrediente secreto, sempre foi. A única coisa que faltava era você acreditar nisso. E talvez, só talvez, ao assistir um panda gordo derrotar o vilão mais perigoso da China com um golpe de barriga, nós também possamos lembrar que o extraordinário não é algo a ser conquistado lá fora. Está aqui, agora